Fala pessoal, galera do canal TF, estamos aqui hoje para mais uma entrevista inédita do nosso podcast. Estamos aí com a nossa temporada 2024 de entrevistas inéditas a todo vapor. E hoje entrevistar aqui este grande professor que está fazendo aí um grande trabalho na Tailândia, vai contar um pouco da sua trajetória no futebol, da sua passagem por clubes, do seu trabalho atual. Professor Gabriel Magalhães, professor, pro seu aí é boa noite, pra gente aqui é bom dia, né? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Cara, satisfação imensa poder estar falando com você aqui. É sempre bom falar com o pessoal do Brasil, né? Eu sempre gosto de dizer que a gente está acostumado todo dia aqui no trabalho, fala inglês, tenta arranhar um pouquinho em tailandês. E quando a gente pode falar em português e falar com o povo do Brasil, a gente fica bastante feliz. Então, é satisfação imensa poder falar. Vamos falar um pouquinho da coisa que a gente gosta bastante, que a gente tem o prazer em trabalhar, que é o nosso querido futebol, né? Com certeza, professor. E a gente sempre gosta de começar nossas entrevistas perguntando pelo começo, né? Como é que foi assim o início da sua trajetória no futebol, de onde veio aí as inspirações, as referências para seguir aí nessa carreira, não apenas como treinador, mas também passando até por outras funções, né? Dentro do futebol. Uhum. Queria lhe perguntar, professor, como é que foi aí o início de todas as coisas. Eu tenho bastante orgulho de dizer que saí da arquibancada, né, cara? Eu sou apaixonado por futebol e desde sempre moro em Brasília, né? Sou natural de Brasília, nasci no Rio de Janeiro, mas vivi minha vida toda em Brasília. Então acompanhei vários campeonatos em Brasília que tinha alguns times maiores, né? Como a Copa dos Campeões, que ia Flamengo, Santos, Grêmio, os campeões da Libertadores jogar em Brasília. Aí depois tive a oportunidade de acompanhar os times de Brasília no ápice jogando a Série A, como o Gama jogando 4 anos, depois o Brasiliense jogando 1 ano, acompanhando a Série B. E nesse percurso, eu tenho a felicidade de ter um tio dentro do futebol, né? Que foi presidente da federação, foi vice-presidente da CBF, então um cara que era bem influente, mas eu só acompanhava de longe, eu não ficava tão perto, estava mais na arquibancada, torcendo, né, para alguns times, torcendo para o futebol de Brasília, né? E essa é uma das minhas inspirações. E aí um dia, naquele momento que a gente está trabalhando sempre, né, trabalhando em outras coisas, eu sempre discutia futebol e todo mundo falava que eu entendia bastante. Pô, você é bem inteligente, cara. Você não, quando o cara errava um passe, eu falava, mas também o outro não apareceu. Aí quando o cara chutava errado, eu também, pô, mas como é que ele não chuta certo? Olha o passe que o outro deu. Coisas que eram um pouco mais técnicas para a época, né? Então o pessoal falava que eu entendia bastante. Jogar bola, joguei até 16 anos, mas nada em alta performance ou nada sério, né? Então, quando chegou ali uma certa idade que eu tive minha primeira filha, com 22 anos, eu decidi ir em busca de um outro trabalho que pudesse me ajudar financeiramente. Eu pensei, cara, o futebol acho que pode me ajudar. E vou em busca disso. E iniciei em busca de cursos, cara. Na época não existia, né? Hoje é muito mais fácil, hoje tem rede social, tem internet, tem vários cursos mais que você pode até fazer online, algumas coisas do tipo. Na época não tinha. Fui em busca de conhecimento. E ao mesmo tempo trabalhando em escolinha, cara. Peguei todo tipo de categoria que você imaginar. E aí foi o início de tudo, né? Ali no futebol de Brasília e nos cursos que eu tive a oportunidade de fazer. Esse foi o iniciozinho ali, vamos botar. E professor, assim, como o senhor falou agora no início, né? Para quem vem da arquibancada, é um pouco mais difícil, porque a gente sempre lembra aqui, por exemplo, aqui o professor Pérez Chamucha, que hoje está na Isso. Arábia Saudita, né? E já passou por Sim, muitos sim. clubes aqui em Recife e também em outros locais do Brasil. E eu lembro muito bem, eu era ali mais ou menos adolescente, né? Mas eu lembro muito bem que quando ele começou a ter aquela projeção nacional, ganhou o título da Copa do Brasil, né? Eu lembro que muitas reportagens da época citavam isso, né? Ah, o Pérez ele não veio do futebol, né? Ou seja, ele não foi jogador, ele não Uhum. estava naquele meio e foi ali galgando até chegar em grandes clubes e hoje fazer um grande trabalho na Arábia Saudita. Queria lhe perguntar, professor, na sua visão, assim, quem hoje não é do campo, vamos dizer assim, a entrada no futebol é mais difícil ou já foi mais difícil, hoje já não é tanto? Como é que você avalia esse tema em específico? Cara, eu acho que hoje ficou muito mais fácil, né? Eu acho que a gente tinha outras referências, como Parreira, como Paulo Tuori, o próprio Mourinho, são pessoas que não trabalharam com futebol, mas que não foram atletas, né? Mas conseguiram performar em alta performance, né? Você deu um exemplo do Pérez, pô, tem um respeito, uma amizade grande com o Pérez, a gente teve a oportunidade de fazer algumas licenças juntos, né? É um cara com conhecimento muito grande, não só ele, como o irmão dele também, o Marcelo, né? O Marcelo Chamusca. E assim, eu acho que hoje ficou muito mais fácil, cara. Hoje por ter os licenciamentos, né? Você precisa hoje se graduar como treinador, né? Dentro da CBF Academy,
ou dentro da Federação da Argentina, ou na Europa, na UEFA, ou aqui na Ásia. Você tem que procurar conhecimento para você se adaptar e para você poder praticar. Então, acho que ficou um pouco mais fácil, né? Assim, ainda assim, eu acredito que quem veio do campo tem vantagem sim, né? Tem algumas coisas diferentes que a gente de fora não enxerga muito bem. Ao mesmo tempo, também, quem vem da arquibancada vai levar vantagem em algumas coisas de sentimento, que eu digo muito, porque quem começou no futebol como atleta sempre esteve do outro lado da moeda, né? O lado ali do prestígio, o lado da dedicação. Quem vem da arquibancada entende um pouco mais o sentimento do torcedor. Então, a gente tenta transbordar mais uma mesma energia, pelo menos eu penso assim. Mas eu acho que hoje está muito mais fácil, cara. Eu acho que o futebol está aí para todos, o conhecimento está aberto para todos. E é dedicar, mas eu acho que ao mesmo tempo a prática, né? Eu bato muito na tecla que não adianta só você estudar ou só você se graduar. Eu acho que a prática vai também te levar, o erro, para quem sabe o acerto, vai te fazer chegar em lugares maiores, né? E quem sabe conseguir aí ser treinador de futebol. Mas lembrando que existem várias funções também, né? Antigamente era treinador, preparador físico. E olhe lá. Hoje você vê aí mais de 10, 20, 30 funções dentro do futebol, então você pode trabalhar com futebol, às vezes não sendo nem jogador e nem treinador. É interessante, professor Gabriel, citar isso, porque hoje a gente observa que muitos tentam entrar no futebol e ver como a análise de desempenho uma porta assim mais acessível, né? Visto que os custos da CBF são um pouco assim caros. Já a gente até falar sobre isso, tem aí algumas licenças. Mas já aproveitando que o senhor tocou nesse ponto e também citando um trabalho seu na época do Corinthians, né? Foram ali 4 anos sendo o coordenador da análise de desempenho, né? Profissional, base. Eu queria lhe perguntar, no dia de hoje, qual é a importância desta função dentro da comissão técnica e, na sua visão, como é que é assim a relação ideal, vamos dizer assim, entre treinador e analista, visto que você já passou ali pelos dois lados. Cara, eu acho que a questão da análise de desempenho é um cenário muito bom, é muito importante. Eu acho que hoje facilita muito, né? E muitos aí tinham que botar o auxiliar para cortar, para editar, para buscar conteúdo sobre o adversário, né? Ou sobre a própria equipe. Hoje você tem um analista para trabalhar, ou até mesmo um departamento, né? Como citado, eu tive a oportunidade de ser coordenador da base do Corinthians, coordenador de análise de desempenho na base. No profissional, eu era responsável pelos adversários do Corinthians, fui um dos 3 que a gente tinha no departamento, tomava conta dos adversários. Eu vejo a importância sendo muito, muito, muito grande, né? Muito grande você ter esses dados para te ajudar na elaboração não só da partida, mas também de correções, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a análise de desempenho com um pequeno problema que eu já venho citando há um tempo, e lá na CBF Academy, na licença Pro, eu escutei isso de vários treinadores. São muito jovens que estão entrando no mercado, que, teoricamente, fazem um curso ou outro curso somente ali de um mês, algo do tipo, e que já acham que estão com conhecimento suficiente ou para debater ou até mesmo para afirmar situações ali perante o treinador. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a formação de treinador é extremamente importante para você ser analista de futebol. Eu acho que você se forma como treinador para desempenhar a função de analista, assim como você forma como treinador para desempenhar a função de auxiliar técnico. Essa é a visão que eu tenho. Acho que te auxilia muito, são muitos dados importantes. Às vezes você consegue achar ali dados de área de finalização, ou por onde que um time ataca mais, ou onde os lugares mais vulneráveis, na sua própria equipe, alguns erros ou acertos que você tem tendo no jogo. Isso te ajuda muito, que aí você consegue corrigir, ou você consegue explorar. Mas lembrando, eu acho que a troca de informações é importante, mas a hierarquia do treinador, e a gente está ali, quando a gente analisa, somente para passar informação e tentar, da melhor forma possível, contribuir no dia a dia do treinador. Muito interessante, professor, esse ponto de vista, né? E já aproveitando que falamos sobre análise, a gente queria lhe perguntar justamente também sobre essa sua passagem no Corinthians. Foram 4 anos na coordenação da análise, né? Queria perguntar como é que foi a chegada ao clube, os desafios diários, né, de estar ali dentro de uma estrutura de um clube que é gigantesco, né, que tem uma torcida enorme, e o quão assim foi importante e valioso na sua trajetória ter passado pelo Corinthians também. O Corinthians foi um divisor de águas na minha vida, né, cara? Juntamente com os cursos da CBF. Eu acho que foi um ápice da minha carreira, né? Eu saí de Brasília, a Sociedade Esportiva do Gama, que é um clube muito grande, mas é um clube regional, né? Muito grande na cidade de Brasília, ali em torno. E tive a oportunidade de defender um dos maiores clubes do Brasil, né? Com uma torcida que é simplesmente fantástica, né? Acho que provou na Copa São Paulo mais uma vez no jogo de hoje, né?
botando ali, no caso hoje para mim, mas ontem para vocês, colocando 34 mil pessoas no jogo de sub-20 com ingresso pago. Isso é uma coisa que é difícil você ver. Então, é um time muito grande. O desafio maior foi tentar organizar uma coisa que meio que não existia ao lado de Rodrigo Leitão, de Juliano Camargo, de Osmar Loz, Fausto Pittar, Fernando Yamada, várias pessoas que participaram da montagem do departamento de análise da base, né, de criação de metodologias, de ideias, né? A gente fez com que todas as categorias tivessem treinamento filmado, todas as categorias tivessem um livro metodológico, todas as categorias tivessem um corte, uma edição ali, uma exploração do que tem que procurar para os atletas ali na performance, na alta performance. E esse foi o período da base, foi fantástico, cara. Eu trabalhava todos os dias, eu falo para todo mundo, trabalhava de segunda a domingo. Segunda a sexta, treino todo momento, né? Sábado eu tinha jogo de manhã do Sub-17, Sub-15. À tarde eu tinha jogo do Sub-20. Domingo de manhã eu tinha jogo do Sub-11, Sub-13. E domingo à tarde tem um profissional e a gente tem que estar sempre acompanhando, né? A gente que gosta de futebol, a gente vai acompanhar na Arena Corinthians os jogos do Corinthians. Então, trabalhava todos os dias, era muito feliz, cara. Foi muito bom. Com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, 1 ano e 9 meses, eu fui profissional. E ali é onde também mudou muito, né? Você está podendo trabalhar com Cássio, com Emerson Sheik, com Wagner Love, com atletas Danilo, atletas de muito alto nível, né? Me fez evoluir bastante, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o treinador Fábio Carilli, com o Jair Ventura, com o Diego Coelho, com o Osmar Loz, com o Thiago Nunes, né? Vários analistas muito bons da base, do profissional também, que me ajudaram muito, além dos caras pessoal da base. Então foi desafios muito bons, né, cara? Me fez entender melhor o jogo para hoje ser treinador. Eu entendi um pouco melhor como era feita a análise, poder passar ali para o pessoal do Corinthians, né, para o profissional, porque eu fazia isso, olhava o adversário, então isso me ajuda muito hoje no meu trabalho. Então sou muito feliz, cara, muito feliz de ter participado, de ter podido trabalhar num clube desse tamanho. E quem sabe um dia a gente não volta, né? Que a gente não tem a oportunidade de estar de novo defendendo uma equipe desse tamanho. Com certeza, professor, né? Corinthians é sem palavras, né? Uma grande equipe. E também, professor, até mesmo antes do Corinthians, você tem uma passagem por diversos clubes, né? No Brasil. Alguns ocupando até a função de auxiliar, né? Ali dentro das comissões. Teve a sua passagem pelo Corinthians, né? E pouco depois o senhor vai lá para a Tailândia. Mas eu queria lhe perguntar, olhando para a sua trajetória, para a sua carreira, nesses clubes, né? Que até levaram-lhe ao Corinthians, né? Um divisor de águas. Como é que você avalia essas passagens? Foram diversos clubes, citasse aqui até alguns, né? De mais destaque, de mais assim, relevância na sua trajetória profissional. E o quanto isso aí foi lhe preparando e amadurecendo cada vez mais dentro do futebol. Digo para todo mundo que eu trabalhei em 18 clubes, né, cara? Eu sou jovem, mas assim, trabalhei já em 18 clubes. Sou muito feliz por ter tido tanta oportunidade. Em Brasília, trabalhei praticamente em todos os clubes de Brasília, né, tendo a oportunidade de trabalhar nos 2 maiores, que é o Gama Brasiliense, né? O Gama com a torcida apaixonada, uma torcida que eu digo que se compara à torcida de time grande, né? Reduzida, lógico, na quantidade de pessoas, mas não na paixão. E, ao mesmo tempo, trabalhei num clube que tem uma pressão muito grande, um investimento muito alto e busca o tempo todo resultado, que é o Brasiliense, né? Que já performou também em Série A, é um time muito grande e trabalhei com muitos bons jogadores, como Baiano, Fábio Braz, Thiago Galhardo, Romarinho, Zé Roberto, que jogou no Botafogo, né? Então são jogadores, André Luiz, que foi zagueiro do Santos, do São Paulo. Então, assim, me deu muita experiência, porque eu era muito jovem, né, cara? Então, assim, você ser auxiliar técnico, eu sempre trabalhei como auxiliar ou como treinador, né? O que fez eu ir para análise de desempenho foi a CBF Academy, eu ver que existia essa função e fui estudar essa função. E quando eu estava trabalhando como auxiliar e analista no Corinthians, eu recebi no Gama, eu recebi o convite do Corinthians, porque eles queriam um cara que entendesse do campo e entendesse da análise. Eles não queriam um analista e não queriam um treinador. Eles queriam um treinador que entendesse de análise para criar o departamento e ajudar. Então, me fez entender muito. Então, essa passagem por vários clubes, o tanto de vezes que eu fui corrigido, o tanto de vezes que eu cometi erros, né? Várias das vezes ali que a gente, o ego cresce, a gente está feliz em alguma coisa. Eu era podado por muitos treinadores e falavam, Gabriel, eita, calma um pouquinho aí, calma, esse não é o momento de falar isso, ou esse não é o momento de fazer isso. Me fez crescer demais. Para chegar no Corinthians, cara, e sentar na mesa para almoçar com o Cássio e ser uma coisa normal, entendeu? Se tornou normal por quê? Porque eu já tinha
passado por vários outros clubes e tinha aprendido ali meio que na marra que a gente precisa ser profissional, que a gente precisa entender o momento de falar, que a gente tem a hierarquia do treinador, né? Se você é perguntado, você responde. Se você não é perguntado, você vai trabalhar e fazer seu trabalho. Mas, assim, por isso que eu disse que os jovens hoje têm que entender um pouco que a análise é muito importante, mas quando perguntada. Quando não é perguntada, faz sua parte. Porque existe toda uma experiência, todo um procedimento que cada treinador tem, né? E no Brasil temos a dificuldade das trocas, né? Então, você tem que estar adaptando a 3 meses, 2 meses, mês e mês, ou 1 ano em 1 ano. Então, é bom estar sempre ganhando essa experiência. Então, foi fantástico, cara. Passei por vários clubes, gosto de citar aqui vários em Brasília, trabalhei no Anápolis, em Goiânia, trabalhei no Maringá, que hoje é uma potência, eu acho que vai ser um clube que vai performar muito alto. Trabalhei no Sampaio Correia, que mais? Trabalhei Fortaleza, né? Antes de vir aqui para a Tailândia, agora pela segunda vez, trabalhei no Fortaleza, que é um outro clube gigante que eu acho que vai, cada dia que passa, crescer mais, ainda mais com o presidente Marcelo, que é um cara fenomenal. Então, assim, tive muitas oportunidades e sou bem grato a Deus pelas oportunidades que ele me proporcionou. Excelente, professor. Uma grande trajetória aí construída dentro do futebol. E teve um ponto agora que me chamou a atenção. Quer dizer que no Gama foi auxiliar e analista funções acumuladas, foi isso mesmo? Isso mesmo. Eu fui pro Gama, trabalhei no Gama, tive 3 passagens, né? Sim. É o que eu digo, eu saí da arquibancada, eu era torcedor do Gama, né, cara? Então, assim, pra mim, acho que foi a maior realização da minha vida. Pra minha vida foi a maior realização dentro do futebol. E olha que eu falo pra todo mundo que eu tive a oportunidade de ser campeão no Pacaembu e na Arena Corinthians. Mas estar no Gama foi diferente, porque foi uma coisa que ninguém acreditava. Quando eu falei que trabalhava com futebol, todo mundo chamou de maluco. Tu não jogou bola, tu vai trabalhar com futebol? Eu falei, vou trabalhar no Gama, né? Você tá doido, Gabriel? E eu fui. E logo após eu falei, cara, esse dia vocês vão me ver no time grande, eu vou trabalhar no Flamengo ou no Corinthians. Aí, nego, tá bom, você é doido. Quando eu fui anunciar que eu tinha sido contratado pelo Corinthians, a resposta de todos para mim foi o seguinte: qual Corinthians? O Corinthians de Alagoas? Eu falei, não, o Corinthians. Nego, qual Corinthians, Gabriel? Eu falei, o Corinthians, eu tô indo pro Corinthians, cara. Ah, tá bom. Achou que era brincadeira, por ser um cara muito brincalhão, e não. Então, assim, no Gama eu trabalhei como treinador de quase todas as categorias, vindo lá da Sub-15, que não tinha 13 e 11, era 15, 17, 15, 16, 17, 19, no caso é a 20, às vezes 19, às vezes 20, depende do campeonato. Trabalhei como auxiliar do profissional, não assumi o time no profissional como treinador. E quando eu voltei em 2020, a minha última passagem em 2020, eu estava em Brasília, teve o Covid, tinha acabado de sair do Corinthians, eu exerci de novo as 2 funções, auxiliar da casa e fazendo análise para o nosso querido Wilson Tadei, que é um treinador também multicampeão. Em 2016, sendo auxiliar e sendo analista do Reinaldo Galdini, né? Que também é outro cara que jogou demais, jogou no Flamengo, é um treinador também muito grande. Então, eu fiquei muito feliz, cara, porque foi aí que a gente vai ganhando experiência, né? Errando. Como eu digo, errar muito para acertar às vezes, né? Isso é a vida. Não, incrível, professor. Realmente futebol é apaixonante, mas para quem está dentro sabe, né? Das dificuldades, da complexidade que essa profissão exige, né? E como a gente vê, né? Até seu próprio exemplo, passando por vários clubes e até acumulando até funções, né? Mas acreditando que tudo essa vivência ela vai ser positiva de alguma forma, né? Vai acrescentar algo que vai amadurecer cada dia mais como profissional, né, professor? E eu gosto muito de citar que, assim, por exemplo, no Sampaio Correia, eu fui trabalhar lá e trabalhei no Sub-23 também. Então, assim, no Sub-23 do Sampaio Correia, a gente não tinha supervisor em viagem. Então, eu era auxiliar. Então, eu fazia o trabalho da supervisão e fazia o trabalho de auxiliar. Então, ao mesmo tempo, você vai entendendo que o futebol não é o que você quer. Independente de ser o treinador, você não vai ser do jeito que você quer. Aí, por exemplo, da parte de supervisão, eu entendi que existe problema com os horários da viagem. Às vezes, você vai ter que ficar muito tempo no aeroporto porque não tem o voo. Então, você começa a entender coisas que, quando você for treinador, você não vai mais questionar, porque você entende. Quando você é analista, você começa a buscar algumas informações que, quando você for treinador, você já consegue direcionar para o que você quer para o analista. Quando você trabalha, eu já tive a oportunidade de viajar como roupeiro da equipe. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Fui roupeiro, antes de ser auxiliar e analista, fui roupeiro. E eu sei que a dificuldade que é de você coordenar os meninos para entregar a roupa, foi numa seleção sub-15 de Brasília, para eles entregarem no horário. Então, assim, às vezes, tu vai ver uma roupa que chegou atrasada, ou uma meia meio suja, não seca, e você não vai cobrar do mesmo jeito o roupeiro, porque você já passou por aquilo, entendeu? Então, tudo isso me fez crescer bastante. Hoje sou, teoricamente, não um cara experiente, mas um pouco vivido, vamos dizer assim, né? Uma grande vivência, sem dúvida, professor. E perguntando sobre a questão que citamos um pouco atrás sobre as licenças da CBF.
Hoje a gente, até mesmo fazendo aqui nossa página, acompanhando as notícias, cobrindo os eventos com treinadores, a gente vê que é uma geração atual que ela tem se preocupado cada vez mais na questão do estudo, né? A gente tem visto uma procura pela CBF, uma procura pelos cursos, né? Nós aqui já da página já fizemos no ano passado alguns eventos, né? Teve uma boa procura também, então a gente vê que existe essa preocupação, né? Essa busca pelo conhecimento. E o professor Gabriel, ele tem todas as licenças da CBF para treinador, né, professor? A C, a B, Sim. a A e a PRO, e também tem a de análise de desempenho. Eu queria lhe perguntar, professor, sobre esse primeiro ponto que a gente citou aqui na pergunta, sobre essa questão dessa geração estar buscando sempre o conhecimento, e também lhe perguntar, de uma forma geral, um pouco a vivência dessas licenças na sua carreira, na sua trajetória, o quão isso foi te enriquecendo, o conhecimento, né, o aprendizado. Também falam muito que na licença você aprende na aula e depois aprende no pós-aula, no bate-papo ali com os professores, né, que é muito enriquecedor. Queria perguntar justamente sobre isso, né? Quão importante foi todas as licenças da CBF Academy aí no seu currículo. É o que mudou minha vida, cara. Algumas pessoas gostam de entrar no meu Instagram pra gente conversar, né? Me perguntam, cara, eu faço essa licença da CBF ou eu faço muito internacional? Eu falo, todas as licenças vão ser importantes para você. A diferença vai ser, na da CBF, cara, você vai ter tete a tete com muitas pessoas que depois vão ser seu network para contato, para amizade, por aí vai. Né? Antigamente não tinha rede social, antigamente não tinha contato de WhatsApp, antigamente você via o treinador quando você ia enfrentar ele. Hoje você já consegue ver ele mais dias. Então, eu aconselho muito. O que a CBF Academy fez na minha vida? Mudou minha vida. Eu, em 2015, cheguei para fazer uma licença B, entendendo 3% de futebol, saí de lá entendendo já 6%. E nessa licença B estava Ramon Menezes, estava Fabinho, estava Pedrinho, estava Felipe, estava David, estava várias pessoas que já trabalhavam com futebol, que foram jogadores que eu olhei e falei, cara, esses caras aqui estavam na televisão há pouco tempo e eu sou fã. E aí eu fui fazer a licença A em seguida. Aí já estava Rodrigo Leitão, Osmar Loz, o Alexandre Gama, que é o maior vencedor aqui da Tailândia, multicampeão aqui na Tailândia, maior treinador da história daqui, Marcos Paquetá, Micali, que foi campeão olímpico, o Carlos Amadeu, que faleceu, que é um cara respeitadíssimo, e vários outros treinadores. E aí, não satisfeito, eu fui fazer a licença Pro. Na licença Pro, todos os treinadores que você imaginar estavam na turma. Então, assim, eu tô falando do Tite até o Gabriel, que eu era o que ninguém sabia quem era. Eu me falava, quem é esse cara? Tá fazendo o que aqui? Sério, fui o mais novo a me formar, tanto como analista quanto treinador. Eu fui o mais novo a me formar em todas as licenças, na B, na A e na Pro. Eu sempre estava lá na frente para receber o certificado, porque na época já era um feito. Eu, com 38 anos, estava me formando na licença Pro. E assim, poder sentar na sala de aula, dentro do grupo, e assim, escutar uma pergunta do Tite, Gabriel, o que você acha disso? Tipo, para mim era uma loucura, porque eu olhava e falava, esse cara é o treinador da seleção. Esse cara em 2012 foi campeão do mundo. O que ele tá perguntando para mim, cara? Tipo assim, entendeu? Então, isso são coisas que ganhava. Você falou, pô, no final tem aula com o professor. Eu tive a felicidade de licença B e licença A de também aprender com alguns professores, né? E também aprender com alguns alunos, como citei o Péricles, né? Chamusca, que fizemos juntos. Mas na Pro, todos os professores, na verdade, estavam sentados do meu lado. Então, assim, qualquer brechazinha que tinha da aula, eu perguntava, Tite, uma pergunta, a bola parada, você fala, Gabriel, faço zona por causa disso, que legal. Aí dava um tempinho, outro intervalo, daí? Mano, todo mundo, Dorival, então, Rogério Ceni, então foi um momento, cara, que, tipo, pra mim, nada vai pagar, entendeu? Então, sobre a pergunta de curso, cara, assim, eu fui um cara felizado, porque eu tava do lado de todo mundo. Eu ainda bato hoje na tecla, infelizmente a CBF Academy trocou o comando de quem tomava conta dos cursos, o curso na mão do senhor Oswaldo e do Maurício era coisa fenomenal. Eu tinha dado uma ideia para eles até de colocar o curso, todo o curso da CBF, ter um ou dois treinadores renomados dentro da sala de aula para ensinar, para ajudar o desenvolvimento desse pessoal mais novo que está vindo, né? Porque muita gente está fazendo curso agora e já não tem tantos desses se formando, né? O pessoal já se formou. Então está se formando os mais jovens. Mas é legal ter, por exemplo, cara, quem está do meu lado e falava o tempo todo, vou te ensinar tudo de bola parada, era o professor Cuca, cara.
Pô, aprender a bola parada do Cuca, pô, é um dos maiores, né, cara? Então são coisas que me ajudou bastante. Então eu digo para todo mundo, cara, é um pontapé inicial muito importante. Só que temos que lembrar o seguinte, cara, o mundo do futebol é muito traiçoeiro, é muito difícil, cara. Poucos vão ganhar dinheiro, poucos vão viver da bola. O curso é só isso aqui, cara. Aí a faculdade é mais isso aqui. Ah, você quer ir para fora do país? Você fala inglês? Se não fala, você não vai para fora do país. Entendeu? Você tem um bom relacionamento com pessoas. Eu digo muito para todo mundo isso, cara. Você quer ser treinador, cara? Treinador é um cara comunicativo. Eu aqui no Xangrai, hoje, coordeno 43 pessoas, 45 pessoas todos os dias. Se você não tiver um pouquinho desse tato, você não vai ser treinador. Você vai ser analista, você vai ser pai do físico. Cada um com a sua função e sua demanda, entendeu? Então, a CBF Academy é muito bom. Os cursos são muito bons. Eu gostei bastante. Não sei como tá agora. Tem 3 anos que eu não vou, né? A última vez que eu fui foi em 2019. 4 anos já agora, né? Fazer 4 anos. Então, assim, mas o que eu peço a todos é o início, cara. Não pense que eu vou fazer academia de CBF Academy e eu já sei tudo e eu vou ser treinador. Não funciona assim. Mas é um pontapé muito importante, cara. É legal, professor. Se acontece comigo essa questão do Tite, eu ia responder, o que é que o senhor acha? Realmente é uma honra. Para mim, o professor Tite é um dos maiores do nosso futebol. É um cara assim sensacional. Tava vendo hoje, inclusive de manhã, os bastidores da pré-temporada do Flamengo lá nos Estados Unidos. É fantástico o quanto ele é agregador dentro do grupo. Essa capacidade dele é incrível, assim. Ele consegue fazer isso com maestria, fora o conhecimento de bola, né? Ainda tem... Eu gosto de citar uma coisa sobre o Tite, cara. O Tite era nosso treinador da seleção brasileira. Sim. E ele fez 2 coisas para mim que me marcou muito, assim, e mostrar como é ser um líder, entendeu? A primeira delas foi, ele fez o curso dos 15, se eu não me engano, foram 15 dias, né? A segunda parte juntos lá. E os 15 dias, nossa sala, em cima era o quarto, né? Os quartos da seleção em cima da sala de aula. Os 15 dias ele chegava às 7 da manhã, a aula começava às 7h45, ele chegava às 7 da manhã. E ele só saía às 7 horas quando terminava. Ele em nenhum momento foi para a sala dele, ele terminou, por exemplo, tem um almoço, depois termina o almoço, você tem mais uma meia hora, 40 minutos ali, para fazer digestão, para dar uma caminhada, para depois voltar à aula. Nunca foi para o quarto dele, cara. Então ele mostrou ali que ele tem não só a dedicação dele, porque ele era aluno, ele não era professor. E ele mostrou a seriedade dele em ser igual a todo mundo. Esse foi o primeiro ponto. Toda vez que tinha uma pergunta de alguém, ele está sentado na cadeira, se a pessoa está atrás dele, ele vira para olhar a pessoa perguntando e a pessoa respondendo, ele fazia questão de olhar a turma toda. Isso mostra, porque ele está ao mesmo tempo trabalhando com um mano, que é do nível dele, vamos dizer assim, o Cuca, o professor Hélio dos Anjos, vários outros assim, mas ele tem os garotos, tem o Gabriel, né, tem o Daniel Paulista, tinha o Barroca, Maurício Barbieri, vários outros desses jovens, né, o Marcos Soares, vários, que são mais jovens, que ele poderia olhar, mas, vamos ver se tem uma... Não, o mesmo respeito, mesmo de tudo. E a segunda coisa que eu digo é ele ter aberto para todo mundo como foi o planejamento do jogo contra a Bélgica, né, na Copa do Mundo. Ele reuniu todos os treinadores, tinham mais de 150 treinadores na CBF Academy, ele reuniu todos, e ele explicou o porquê, ponto a ponto, do início do jogo até o final do jogo, assumindo os erros que teve durante o jogo, porque não pensou nisso ou pensou daquilo. E isso para mim mostrou ser uma humildade muito grande, porque você está expondo, de repente, uma fraqueza na frente de todo mundo, mas sem medo, cara. Sem medo. Isso são para poucos. E por isso eu digo para todo mundo que eu tenho 2 treinadores como ídolos, assim, que eu sigo, né? Como alguma coisa, e da conduta dele, assim, de grupo, que nem você falou, da forma de lidar, da forma de conseguir trazer todo mundo, da forma de transpor aquilo que ele acredita. Ele, nessa parte, é a parte que eu sigo dele, e um dia, quem sabe, a gente pode estar pelo menos com 10% ali, igual o professor e mestre Tite, né? Não, com certeza, professor. E falando, professor Gabriel, sobre presente, né, sobre o seu atual trabalho na Tailândia. Nós aqui já tivemos a honra de entrevistar vários treinadores, né, que já trabalharam fora do Brasil. Quando a gente tinha nosso podcast só de áudio, na verdade, né, que a gente depois veio para o YouTube, a gente tinha um quadro chamado Treinadores Brasileiros no Exterior. A gente juntava ali 2, 3 para falar só sobre esse tema, né? Era o que pautava a conversa. E a gente sempre ficava assim muito impressionado, né, no bom sentido, com as experiências que eles contavam, com a vivência e a diferença que o treinador brasileiro fez em diversos centros onde trabalharam, né?
Eu queria lhe perguntar sobre a sua chegada na Tailândia. Já falamos, inclusive, no passado com o professor Alexandre Gama, né, grande vencedor na Tailândia. A gente queria perguntar como foi assim a sua chegada ao Chiang Rai e como tem sido o dia a dia dos trabalhos, as competições, os maiores desafios. O senhor falou lá atrás sobre o idioma, né, o inglês, como é que é a adaptação, a comunicação dentro do Uhum. futebol tailandês. Eu vim para o Xangrai, né? O presidente aqui é um clube que o Alexandre Gama transformou, né? Era um clube mediano. O Gama veio para cá, transformou o clube em tudo, né? Desde o refletor, a grama do estádio. Foi multicampeão aqui, então ele tem um respeito muito grande. O presidente queria trazer um auxiliar fixo para casa, né? Não tinha um auxiliar na casa. Fez a consulta a eles, tinha algum brasileiro que ele achava interessante, e ele me indicou, né? Dentro de um processo onde tinha eu e mais outro nome. O presidente me entrevistou, gostou bastante, e eu vim para cá como auxiliar da casa, né? Tinha um treinador brasileiro, o Emerson Pereira, e eu vim para trabalhar como auxiliar. Nesse período também, o perfil do treinador que ele queria, e eu vim nesse período para ser auxiliar e, ao mesmo tempo, treinador do Chiang Rai City, que é um time da terceira divisão daqui, que é do mesmo presidente, né? Então, eu trabalhava de 3 a 5 num time, e 5 horas eu trabalhava no Chiang Rai United, auxiliando o Pereira. Depois de 6 meses, o Emerson Pereira saiu, foi para outro clube, e o presidente me efetivou como treinador. E desde então eu venho trabalhando, já tem um ano como treinador, né? Fizemos um ano agora dia 22, né? Hoje ou ontem? Ontem? Não, hoje. Hoje faz um ano que eu tô no primeiro jogo, né? Eu comecei em 16 de dezembro, mas tem o primeiro jogo, foi dia 22. E, cara, foi fantástico. Para mim, assim, uma experiência muito grande, é bem diferente, principalmente a cultura. Você precisa entender um pouco que aqui no futebol não é igual ao futebol brasileiro, os atletas não têm a mesma força, então você precisa adaptar algumas coisas, mas eles têm uma relação muito boa com a bola. Na questão do idioma, a gente trabalha sempre no inglês, né, cara? A gente vai falar inglês porque tem alguns brasileiros, mas são bem poucos. Hoje tem alguns brasileiros jogadores do meu time, mas na questão de staff não tem, né? Eu tenho um preparador físico brasileiro, eu tenho um treinador de goleiro brasileiro e um fisioterapeuta brasileiro. Mas os staffs falam inglês e olha lá. Então você precisa se comunicar com eles, como eu te disse antes, eu trabalho com 45 pessoas que eu coordeno todos os dias, né? Envolvendo staff e atletas. Então você precisa se comunicar no inglês. Alguns não vão entender, mas aqueles que entendem inglês dos tailandeses já passam para os tailandeses em tailandês. E a gente vai trabalhando no dia a dia. Aqui é um país onde eles preferem o treino mais à tarde, não são muito fã da manhã, né? Eles não gostam muito do sol. Engraçado, né? A Tailândia, eles não são muito fã do sol, não. Eles aceitam, mas não são tão fã. Então você tem que adaptar alguns detalhes, né, cara? A questão de alimentação, a gente quando viaja é diferente, porque eles vão parar num posto de gasolina, que todo posto de gasolina tem um lugar chamado 7-Eleven, que é tipo um mini mercado, onde eles vão comprar cada coisa que você não acredita, que eles vão comer aquilo ali, um atleta de futebol, mas é o jeito deles, entendeu? E ao mesmo tempo também é o país da alegria, né, cara? Então é muito difícil ter um ambiente ruim, o ambiente sempre é muito bom, tá todo mundo sempre feliz, a gente sempre brincando, apostando café, né? Fazendo aquele fan game, que no caso é o rachão, ou algum tipo de brincadeira para apostar um café. Então, assim, eu sou muito feliz, cara, muito feliz aqui. Espero consolidar minha carreira, né? Tenho lutado para isso, não é fácil. Hoje estamos em quinta posição no campeonato, mas vamos botar a 14ª folha do campeonato entre 16 clubes. Estamos com a dificuldade financeira muito grande, né? Então, um pouco investimento, mas o trabalho vem fluindo e a gente vem lutando por isso. Temos uma Copa para disputar, estamos nas oitavas de final e vamos tentar o título da Copa. A Liga é muito difícil, né? A diferença de clubes é muito grande do orçamento, mas estamos em quinto. Vamos trabalhar. Eu falo pro pessoal, cara, se der dia 10 de maio e a gente estiver na briga, vamos para a briga. Se a gente não tiver, a gente continua nosso trabalho e reformula para o outro ano e vamos em busca sempre do melhor para o clube. E em relação, professor Gabriel, à Liga, queria que você comentasse um pouco mais. São 16 clubes. Quantas vagas existem para a Champions Asiática, né? E quais são, assim, os maiores adversários aí do futebol tailandês, os clubes mais fortes, com maior poderio financeiro também? Aqui o campeão e o vice vão para a Champions League, o campeão direto, o vice faz um jogo ainda meio que como se fosse uma pré-Libertadores, né? E a gente também tem uma vaga na Copa, né? Na FA Cup, como se fosse uma vaga da Copa do Brasil, né? Então, são as vagas. Aqui os clubes, a gente tem o Buriram, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Alexandre Gama no Buriram, primeira vez que eu vim para cá, é o maior clube daqui, é um clube multimilionário, é um clube diferente, com investimento muito alto. Temos o Taiport também, que a presidenta era a Madame, né? Era também uma multimilionária daqui, é um time com muito dinheiro, mas que não conquistou ainda a Liga.
ganhou acho que uma ou duas Copas somente, mas não ganhou a Liga. Tem um Bangkok United, que é um time que é da televisão, True Bangkok United. True é como se fosse a Globo daqui, e também é um time que também não conquistou nada, ganhou uma Recopa agora, convidada, mas nunca ganhou também um troféu, mas tem um investimento muito alto, né? Tem o Bangkok Glass, que é o Bidi Patum, que é um time também com investimento muito alto, que briga com o Buriram. É um time com uma estrutura fantástica, um estádio maravilhoso, um CT maravilhoso. Esse é um time muito alto, muito grande. E tem um clube que está num momento muito difícil financeiramente, mas é muito grande, que é o Montong. Montong, eu acho que deve ser, se não é o maior, está entre os 2 maiores da Tailândia, questão de torcida, de paixão do torcedor. É um time muito grande daqui, mas que vive um momento muito complicado dos últimos 3, 4 anos aí de investimento. E a gente eu sempre digo que a gente está entre os 5 maiores da Tailândia, porque a gente ganhou 6 Copas e uma Liga nos últimos 5 anos, né? Nos últimos 6 anos, no caso. Que passou para 24 agora. Então é um time muito grande, a gente ganhou muita coisa, momento complicado financeiramente, mas é um time muito copeiro, né? Todo mundo diz que vir jogar aqui é muito difícil, meu time é um time que briga muito. Eu falo, o pessoal lembra muito no Brasil os times do Sul, ou um próprio Corinthians, que é um time que luta o tempo todo, que não para de lutar. Essa é a nossa característica de jogo, time agressivo. E a gente tá na torcida, cara, para tentar a Copa, né? Tentar fugir, porque aqui é sorteio. A Copa você joga um jogo único, sorteado, e vai para os pênaltis e acabou. Então, às vezes, você vai para um caminho mais fácil, às vezes você pega um caminho difícil, né? Então, é torcer para pegar um caminho, teoricamente, um pouco mais fácil, jogar em casa, pelo menos, né? E na Liga ir pontuando jogo a jogo. Eu digo para todo mundo lá, tem que pontuar jogo a jogo, porque não é fácil, é muito difícil aqui, principalmente por causa da viagem, né? Eu moro na cidade mais longe de todas, né? Eu moro como se fosse ali no lugar mais longe do Nordeste e o campeonato todinho no Sudeste. Então, sempre tem essa viagem, para mim é bem desgastante, mas é o que o Papai do Céu nos reservou, hein? Sensacional, professor Gabriel. É bom saber mais aí um pouco sobre as outras ligas, né? Que acontecem, né, ao longo do planeta. A gente tem aqui a Liga Árabe, né, que esse ano está um pouco mais midiática, né? Mas a gente sabe que em outros locais, né, tem grandes equipes, grandes confrontos. E trazendo a discussão, professor, para o futebol asiático como um todo. Os países mais competitivos, as ligas mais fortes ainda são a do Japão, não é isso? Sim, Japão e Coreia. Japão em primeiro, depois a Coreia, sem dúvida nenhuma. Japão e Coreia. E olhando para a sua equipe também, professor, como é que você poderia descrevê-la em campo? O modo de jogar, as ideias ali dentro do campo, o perfil dos atletas. Falou que tem alguns brasileiros também no elenco. Se fosse perguntar para o professor Gabriel, como é o Xangrai United em campo atualmente? Cara, eu cheguei e o time jogava um pouco diferente, um time jogava um pouco mais direto, né? Era um jogo mais direto. O time teve troca de peça. Então, hoje o time tenta construir baixo desde o início, né? A gente tenta ali jogar um jogo mais com uma iniciação mais sustentada, né? Com maior quantidade de atletas perto da bola para jogar, porque a gente não tinha jogadores de velocidade, né? Para poder atacar os espaços. Então, se alguém pressionar, buscar uma bola longa, a gente não tinha esse jogo, era um jogo mesmo tentando ser apoiado. Mas tivemos um pouco de dificuldade, né, nesse primeiro semestre agora que passou. Mas a gente conseguiu construir. É um time aguerrido, é um time que se defende muito bem. Hoje eu tenho a terceira melhor defesa da liga, né? Só perco para os 2 times que são os maiores e que tomam poucos gols. Mas a gente tomou, se eu não me engano, foram 14 gols em 17 ou 18 jogos, né? É um time que toma muito pouco gol, porque tem uma defesa muito sustentada, né? Joga com a linha de 5, com 3 meio-campistas e 2 atacantes, joga diferente de todo mundo. Todo mundo joga ou no 4-3-3 ou 3-4-3, né? Eu jogo com um 3-5-2 bem nítido, 2 atacantes dentro, né? E libera um pouco o corredor ou para os meias atacar, meus 2 meias, ou até mesmo passar de lateral, combinar com lateral. E é um time que luta bastante, cara. Um time que sofre muito, cara. O pessoal até brinca, você veio do Corinthians, sofre muito. Falei, nosso time sofre muito, cara. Porque a gente cruzamento na área. Por exemplo, eu vim tomando gol, tomei gol agora nos últimos 3 jogos, gol nos últimos minutos ali, com 95 minutos, 97, com o jogador a menos, sofrendo, mas é o que a gente tem de melhor. E agora teve a troca, né? Acabei de perder o Bill, né? Que é um cara que acho que todo mundo conhece, que me ajudou bastante no primeiro semestre, é um cara que conseguia sair para o meu time desafogar um pouco, a gente tentava a parede nele para ele sair, cair em cima da bola, a gente dar uma respirada. E agora eu vou ter que jogar um pouco diferente. Trouxe o Rodriguinho, que estava na Chapecoense, e acabou de chegar o Miguel, que é um centroavante que jogou na Grécia.
né? Miguel Bianconi, tem o Diego Landim, zagueiro, e tem o Felipe Veloso. São 4 brasileiros para 3 vagas, né? Então vou tentar buscar agora um jogo um pouco mais rápido, né? Antes eu tinha um jogo um pouco mais lento devido a algumas peças. Agora eu tive umas trocas de peça, como os brasileiros e também alguns tailandeses, e a minha ideia é tentar um jogo mais rápido, não que seja direto, mas que consiga quebrar a linha, atacar um pouco mais rápido, porque eu acho que vai facilitar um pouco para as peças que ficaram no clube hoje. Em relação também, professor, a gente está perguntando, né? Porque certamente o pessoal, os seguidores têm essa curiosidade, né? E sempre faz assim esses comparativos, vamos colocar assim. Falamos um tempo atrás sobre a questão do mercado, né? Que aqui no Brasil não se tem essa paciência com o treinador, né? Só para a gente ter uma ideia, até o momento, 3 equipes aqui do Nordeste já trocaram de treinador porque a equipe não se classificou na pré-copa do Nordeste, né? Jogou jogos depois, mas isso acabou sendo até determinante nas decisões, né? Treinadores aí com 2, 3, 4 jogos apenas no elenco, mas aquele jogo chave, né, que ia dar a classificação, não veio, então acaba pesando na decisão final. Queria lhe perguntar, professor, como é que é essa relação entre dirigentes, treinador, na Tailândia? A gente sabe que tem as suas diferenças, com certeza, mas tem essa paciência que é maior, tem essa questão de dar um tempo a mais para o treinador trabalhar, porque aqui no Brasil a gente sabe que é essa loucura que acontece, né? Mas como seria exatamente aí? Aqui é diferente porque aqui tem dono, né? Aqui os clubes quase todos têm dono, tem mais de 1 ou 2 ou 3, mas 90% tem um dono. E ele manda. Então, assim, fica mais fácil você deixar claro suas ideias, né? Tem contrato, alguns têm contrato com multa rescisória, também já ajuda um pouco, né? Não na questão financeira, porque normalmente não é nem isso que pesa, mas sim de você ter uma estabilidade maior, de saber que as pessoas vão tentar te entender um pouco mais. O relacionamento é bom, cara. A gente consegue transformar. Alguns clubes cobram muito resultado. Tivemos trocas aqui na Tailândia, 8 treinadores foram mandados embora. Trocou 8 de 16. Né? Só que os 8 foram 8 tailandeses. Quer dizer, 7 tailandeses e um só, né, que era estrangeiro. Por quê? Porque eles não confiam tanto nos treinadores tailandeses, assim, na questão, eles trocam bastante, porque de repente deve ser mais barato, de repente as ideias não vai, ou de repente o presidente traz o treinador com algumas ideias e não funciona, mas com a gente não. A gente é um respeito maior, eles gostam de participar, pelo menos o treinador do meu time aqui é um cara que é apaixonado por futebol, estuda futebol todo dia, é apaixonado por Premier League, vive viajando para a Inglaterra para ver jogo, para entender. Então ele gosta de debater, ele gosta de me chamar, querer mostrar esse jogador é bom, acho que pode fazer isso, aquilo, mas tudo debatido, tudo uma conversa boa, sadia. Eu acho que o futebol brasileiro está num caminho bem difícil. Tá difícil. Por que tá difícil? Porque existe contratos, né, cara? Quando você manda um cara embora, você tem que pagar. Então você tá gastando no clube. A gente teve um exemplo aí de um dos maiores do Brasil, que teve um custo aí de 20 e poucos milhões em 2 anos, só com o treinador. E isso é muito dinheiro, né? Graças a Deus a receita é muito grande do clube e consegue arcar. Mas eu vejo os pequenos sem tomar um pouco de cuidado, né? Eu vi uma entrevista do professor Tencati, que é um cara que eu tenho um respeito e um carinho muito grande, que ele disse que em todos os clubes que ele trabalhou, somente 2 clubes entrevistaram ele para saber as ideias de jogo dele. O pessoal contrata sem saber a ideia de jogo. Então, assim, você está contratando um cara que pode chegar lá e falar, essas peças não funcionam, aí você vai trazer um monte de jogador, aí de repente vai mandar o cara embora, aí o outro que vem gosta das peças anteriores, e assim fica um troca-troca e o clube paga. Entendeu? Então, na minha concepção, acho que está na hora dos clubes pensarem em se profissionalizarem mais na questão de quem vai trazer o treinador. Porque quem vai trazer o treinador tem que entender de modelo de jogo. Pô, o modelo de jogo sei lá, o modelo de jogo do Flamengo não é a mesma ideia do modelo de jogo do Fluminense, do Vasco e do Botafogo. Cada um tem uma identidade, né? Com o seu torcedor, com as suas ideias. E dentro disso eu vou trazer um treinador. Né? Dentro disso eu vou buscar. Então acho que é o caminho para o futebol brasileiro para a gente poder ter uma evolução maior. Aqui não existe isso. Mas aqui, teoricamente, é um pouco mais fácil. Como eu disse, eles querem trazer gente nova para somar. Né? Hoje eu tenho uma felicidade muito grande de ter os tailandeses do meu lado. Todos os tailandeses falam muito bem do meu trabalho, graças a Deus, por causa das ideias de treino, entendeu? De jogo, coisa que normalmente quando é um Thai é mais corrida, é mais 11 contra 11, é uma coisa mais
um futebol que ele acredita ser legal. Não estou dizendo se é certo ou errado, né? Porque cabe não a mim julgar. Mas quando eu trago algumas ideias de jogo, o porquê, quando eu diminuo ali o campo e vou mostrando a construção e aumentando o campo, que aí quando tá grande, eles conseguem fazer tudo e eles entendem que no primeiro treino ali tava a ideia e foi só crescendo, eles falam, cara, agora eu entendi porque eu tenho que dominar a bola virada para frente, porque é isso. Então, na minha concepção, é isso. Aqui é um pouco melhor nisso, mas eu acho que o Brasil vai melhorar, cara. Eu acredito que com a profissionalização da questão dos gerentes, dos gestores, até mesmo os presidentes, né, que também estão buscando conhecimento, hoje tem internet que é mais fácil, eu acho que vão começar a respeitar um pouco mais o trabalho de todo mundo, e claro, tem que haver cobrança, porque o responsável é o treinador, também tem esse lado, né? E já que citamos, professor Gabriel, o futebol brasileiro, também queria lhe perguntar algo que eu tenho perguntado para todos os treinadores, né? Quem for aqui nos podcasts antigos vai ver lá que tem sempre um corte, uma parte falando aí sobre seleção brasileira, né? É um tema Sim. que é importantíssimo. Queria lhe perguntar, na sua visão, o que é que você achou aí da contratação do professor Dorival Júnior e as suas expectativas aí para o futuro, né? Esse ano tem Copa América, tem também Olimpíadas, que é importante porque a gente está falando de jogadores que podem jogar uma Olimpíada e podem estar na Copa do Mundo daqui a 2 anos, né? Visto que a competição também é importante, Sub-23. Queria lhe perguntar como é que você está vendo esse momento atual da seleção, né? E as expectativas aí, principalmente para a Copa do Mundo em 2026. O Fábio Dorival é um pouco suspeito, né, cara? Porque eu sou um cara bem fã dele, né? Então é difícil a gente falar, porque parece que a gente está puxando um pouquinho a sardinha dele, mas é um cara fenomenal, cara. Um cara, além de como pessoa, ter o respeito e o carinho de quase todos os jogadores que trabalhou com ele gostam dele. Eu disse quase todos que a gente não conhece, né? Mas com certeza a maioria esmagadora tem um carinho muito grande por ele. Você vê quando ele é de um time e vai jogar contra esse time, né? Contra um ex-time, o carinho que ele tem de todos. Então, um cara que é muito respeitado, um cara que tem uma visão de jogo muito interessante, entende bem das peças. Eu acho que também o Luquinhas, né, o filho dele, também é um cara que vai ajudar ele bastante nessa construção, porque eles junto se entendem, né? 24 horas por dia ali juntos, eles se entendem, tem muitos anos juntos, né? E eu acho que tem tudo para dar certo, cara. Eu tenho um pensamento que a gente tem muitas boas peças, sabe? É porque, infelizmente, o Brasil não tem muita paciência, né? A gente não tem tanta paciência por a gente amar tanto esse esporte. A gente quer o resultado, custe o que custar, né? A gente pegou 2 Copas do Mundo onde detalhes tiraram o título nosso, né? Se a gente pegar com a Bélgica, com a palavra do goleiro, a gente amassou a Bélgica, o goleiro fez 600 milagres, o Renato Augusto chutou uma bola que a bola passou raspando. Se a gente ganha ali, a gente tá ali na final e aí eu não sei o que acontecer, entendeu? E aí no jogo passado, no detalhezinho de passar da linha da bola, tomou um contra-ataque, toma um empate, perde uns pênaltis, e parece que tá tudo errado, mas não tá tudo errado, né? Infelizmente só ganha um, né? Mas eu vejo um cara com um poder muito bom de organizar e de conseguir trazer os atletas para entender o que ele quer. Então a minha perspectiva é muito grande, além de torcer, claro, cara, para a seleção brasileira, independente de ser, eu sei que a discussão muito é brasileiro ou um estrangeiro como treinador, eu sou Brasil do mesmo jeito, cara, entendeu? Eu acho que o professor Dorival está super preparado para ser o treinador da seleção, mas caso tenha algum problema na CBF, troca comando, ou decida o treinador e vem um estrangeiro, ótimo, vamos torcer para o Brasil ir bem, porque o Brasil indo bem é bom não só para mim como treinador, mas como os atletas, vocês trabalham na imprensa, é bom para todo mundo, né? Eu vejo, infelizmente, muita gente aí que trabalha com futebol que não que torça contra, não vou usar essa palavra que eu acho que é muito forte, mas que quando não tem o resultado desejado, já começa a bombardear porque de repente não levou um jogador que ele queria, ou porque pensa que não tem que jogar no 4-2-3-1, tem que jogar no 4-3-3, ou tem que jogar no 4-5-1, não interessa. Então, assim, fica meio que, tá vendo? Não ganhou por causa disso, mas é muitos detalhes, cara. Futebol envolve vários detalhes. Eu acho que é um cara preparado para somar todos esses detalhes a favor do Brasil, e a gente está na corrente muito grande, não só eu, como todos os treinadores brasileiros, em busca de, quem sabe, a gente conseguir mais um título para nossa querida seleção e país, né, cara? Que é um país maravilhoso que merece isso. Excelente então, professor Gabriel. A gente está chegando aqui ao final de mais uma entrevista. E para a gente finalizar, a gente queria lhe perguntar justamente sobre futuro. O que é que o professor Gabriel aí espera da sua trajetória esse ano, na Tailândia, também nos próximos anos, em algum outro clube, em algum outro país, de volta ao Brasil, ou em algum outro centro do futebol. Queria lhe perguntar, professor, quais são assim, as suas expectativas e planos aí na sua longa trajetória. Afinal, são só apenas aí 39 anos, né? Como você falou no começo.
Fiz 40 agora. Fez 40, né? Então, parabéns, 40, Zander. Então, perguntar aí sobre o que é que você enxerga aí do futuro na sua trajetória. Eu tenho expectativa de continuar aqui, né? Ou na Tailândia, ou aqui pelo mundo árabe, pelo mundo asiático, né? Pelo mundo árabe, ou Malásia, ou Indonésia, por algum país aqui próximo. Pela expectativa de conquistar mercado, né, cara? Eu acho que seria muito bom, muito importante, não só para mim, mas também para todos os treinadores brasileiros, né, cara? Quanto mais a gente tiver brasileiro fora e conquistando uma coisa interessante. Mas, assim, não descarto nada do Brasil, porque é um sonho trabalhar no Brasil, tenho um sonho muito grande de dirigir clubes no Brasil. Se Deus, Papai do Céu, me abençoar de estar numa Série C, numa Série B, quem sabe numa Série A, jogando um campeonato internacional, será mais um sonho realizado, porque eu, como eu disse, né, como a gente sai da arquibancada, a gente tem aquela paixão pela torcida, por aquele sentimento de chegar no estádio, aquela adrenalina do estádio lotado, tanto a favor quanto contra. Então tem esses objetivos, não sei se será daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não sei, mas eu tenho esse sonho e, se Deus quiser, Deus vai me permitir isso, né, realizar esse sonho de estar no Brasil. Mas, por enquanto, eu queria dar continuidade aqui. Não sei se no Chiang Rai United, não sei se em outro clube da Tailândia. Eu falo para todo mundo também, não tenho problema em caso, eu tenho que trabalhar também como auxiliar de alguém, né? Porque eu acho que eu sou muito jovem e estou aprendendo. Lógico, a minha função agora é auxiliar, treinador. Se tiver como continuar, irei continuar. Mas caso apareça uma grande oportunidade, eu tiver oportunidade de estar auxiliando, ou estar trabalhando em um grande clube, ou estar como auxiliar fixo de um grande clube, eu irei buscar, porque acredito que tem muito que me desenvolver, não só em conhecimento, mas também como pessoa, como experiência, né? Como liderar, como entender, como buscar com algumas coisas diferentes. Então, estou aí para aprender. Então, eu acho que, se o Papai do Céu me abençoar, eu ainda tenho pelo menos mais uns 20 aninhos no futebol, e esses 20 aninhos pode ser em várias áreas e em vários clubes. O Papai do Céu está na mão dele. 20 anos ou mais, né? Vamos colocar sempre para cima, né? Então, se a mulher não reclamar, a gente vai um pouquinho mais, né? Pessoal, com certeza. Professor Gabriel, mais uma vez a gente agradece aqui a sua participação no nosso podcast, Treinador de Futebol, e desejamos aí todo o sucesso na sequência da sua carreira. Eu que agradeço, queria deixar aqui a rede social, né, cara? O pessoal que quiser Sim. conversar, muita gente às vezes me chama para tirar dúvidas, sabe? Como começar, como chegar aí, ou às vezes até mesmo mandar um currículo, se aparecer uma oportunidade de alguma coisa no mercado, eu estou sempre à disposição para atender, né? Então, o oficial Gabriel Magalhães, fico à disposição de tentar colaborar da melhor forma possível. Lembre-se que o fuso é de 10 horas, então às vezes a gente não responde na hora, porque a gente está dormindo ou a gente está fazendo alguma coisa, mas eu procuro responder sempre que possível, tá? E eu que agradeço, cara. Sempre bom, falar de futebol é muito gostoso, né, cara? A gente passou aqui 1 hora e pouco falando de futebol, passou muito rápido. E quem sabe a gente marca uma revanche, tá? 1-0 para você, mas a gente pode fazer um golzinho e empatar o jogo aí. É isso aí, pessoal. Show de bola. Valeu mais uma vez.